Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal, trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários e hoje mais uma vez falando sobre o Gari 11, que pagou novamente um excelente dividendo, colocando ele num patamar bem elevado, né? Ele que se encontra no atual momento com a sua cotação na casa de R$ 9,08, né? Pagando um dos dividendos mais altos, tanto dos fundos de base 10 como base 100, na casa de 11,33%. Né? E lembrando que ele não é um fundo de tijolo, ele é um fundo de papel. Ele se encontra bem descontado ainda, ou seja, um desconto de 3%. Isso para um fundo de tijolo é muita coisa, principalmente para quem está pagando 11,33. A sua liquidez subiu muito, foi para 4,94 milhões. E para você que investiu nele nos últimos 12 meses, está recebendo 11,33% de dividendo, ainda tem uma bela valorização de 12,24, né? Ou seja, colocando aí o fundo num excelente patamar, né, para você aí que é investidor, né? Se nós também observarmos, né, ele é um fundo imobiliário que ele vem subindo, né, como nós podemos observar aqui nitidamente, ele vem naquela gráfico de subida, como nós podemos observar muito bem aqui na figura, né? Ele vem subindo muito bem, principalmente nesse último trecho, principalmente devido a essas mudanças que ele acabou passando ultimamente, né? Onde ele conseguiu duplicar aí o seu patrimônio, certo? Deixando ele num patamar ainda bem mais elevado, certo? O número de cotas subiu muito, né? O número de cotas desse fundo imobiliário subiu muito, foi para a casa de 125,87 milhões. Ele conseguiu quase triplicar o seu patrimônio, foi para a casa de 1,18 bilhões, né? Colocando aí num excelente patamar. Se nós descermos mais aqui embaixo, nós vamos observar que a taxa de administração dele acabou subindo um pouco mais, né? Ou seja, ficou ali entre 0,94% e 1%, né? E o seu último rendimento aí na casa de 0,9 centavos, né? O que demonstra aí um excelente dividendo, uma vez que a cotação dele no atual momento se encontra na casa de R$ 9,08, ou seja, a cotação vem acompanhando o dividendo, certo? Para você que é investidor desse fundo, está super feliz, porque tanto a rentabilidade dele como a rentabilidade real, né, que é essa rentabilidade que envolve o desconto da inflação, ele vem com números bem significativos, mesmo descontando a inflação, ele está conseguindo performar aí muito bem para você que é investidor desse fundo imobiliário, certo? Se nós olharmos o dividendo, né, o dividendo desse fundo imobiliário, como nós podemos observar, ele vem subindo, né? Isso é muito bom. Se nós olharmos há um ano atrás, né? Se nós olharmos aqui há um ano atrás, nós vamos perceber, né? Se nós olharmos aqui há um ano, mais ou menos atrás, estava ali o dividendo dele na casa de 0,89%. Agora ele está muito próximo de pagar aí 1% ao mês, ou seja, um excelente dividendo para você que é cotista, certo? Nos últimos 5 anos, um dividendo de 12,66% e o dividendo atual de 11,33%, né? Por quê? Porque justamente
ele saiu, deixou de ser aquele fundo que só possuía 5 galpões logísticos e hoje ele se tornou o GARI 11, ou seja, tem tanto galpão logístico como também possui renda urbana, né? Ou seja, vem performando aí muito bem. Os dividendos dele, um dos melhores dividendos do segmento de tijolo, porque ele vem acompanhando ali a cota, né, o que faz a cota acabar se valorizando muito aí para você que é investidor, né, tá super feliz. Você que é cotista do GARI 11 se encontra atualmente com um dos melhores fundos imobiliários. Evidentemente que todo mundo, embora ele tenha performado muito bem, ele vai perder para o CDI, isso é muito normal, porque basta nós lembrarmos que no ano passado a taxa Selic estava na casa de 13,75 e é muito difícil aí você conseguir bater o CDI. Mas lembrando que o GARI ele é isento de imposto de renda, já o CDI não. Dependendo do período em que você for resgatar, você pode pagar aí bem mais do que você estava esperando, certo? Quando nós olhamos aqui no próprio gráfico aqui do Investidor 10, ele acaba ficando em primeiro lugar, independente do fundo que você queira comparar, certo? Se nós passarmos aqui para o relatório gerencial dele, né? O relatório gerencial dele traz esse gráfico muito bacana, né? Chamando a atenção para essas mudanças que aconteceram, né, no GARI 11, que levaram ele para um novo patamar, que é o seu patrimônio de 1,19 bilhões, porque muita gente falava mal do GARI 11 porque ele tinha um patrimônio mais baixo do que 500 milhões, então muito investidor iniciante ficava com medo de investir nele, porque uma das regras que a gente aprende sobre fundos imobiliários é comprar fundos imobiliários que têm um patrimônio acima de 1 bilhão e uma liquidez diária acima de 1 milhão. E isso não era característica ainda desse fundo, certo? O dividendo dele vem se aproximando dos 9 centavos, o número de ativo dele agora saltou para 25, ou seja, um ganho muito exponencial. A cota vem acompanhando o dividendo, né? O seu dividend yield está a 11,52%, ou seja, existe a esperança dessa cotação bater R$10 e até mesmo R$8 segundo o mercado, certo? Se ele continuar pagando esse dividendo de 11,52%. A área de alocação dele está na casa de 279 mil metros quadrados, né? A sua liquidez não somente saltou para 1 milhão, mas saltou para 4,89 milhões, ou seja, quintuplicou. Os prazos de aluguéis são para os próximos 15 anos, ou seja, isso permite você que é investidor criar com o GARI 11 uma carteira de fundos imobiliários até para o seu filho, ou quem sabe até para o seu neto, porque o prazo de aluguel são de 15 anos, né? Ele se encontra descontado, né? O número de investidores bateu 208 mil, e o mais importante que não está acontecendo com a maioria dos fundos de tijolos é vacância física zero e vacância financeira também zero, ou seja, ele não comprou nenhum imóvel desocupado. Então, isso é informação muito grande, certo? Esse gráfico também eu gosto muito, né, mas não preciso me deter ele, mostrando as mudanças que o GALG sofreu para se transformar em GARI 11. Então, você que era investidor, que estava posicionado no GALG 11 desde o período que ele era GALG, certamente você tem no atual momento uma das maiores rentabilidades dentro do segmento de fundo de tijolo. Então, você que é investidor, que fixou, parabéns aí, você que permaneceu no fundo, né, esse fundo imobiliário. Do ponto de vista de dividendo, tem chamado a atenção patamar de distribuição do dividendo, ou seja, não vai ser menor do que 8 centavos até dezembro de 2024, ou seja, ele vai continuar pagando aí acima de 8 centavos e quem sabe possa bater
até os 9 centavos, o que faria a cotação subir ainda mais, né? Ou seja, um excelente resultado. Se nós olharmos também do ponto de vista de receita, a receita dele vem crescendo, como nós podemos observar, né? O total de receitas vem crescendo, ou seja, foi um bom investimento, certo? Proporcionalmente, as despesas estão subindo, né? Mas as receitas estão bem maiores do que as despesas. Então, isso é um bom sinal para você que é um bom investidor e que estava posicionado nele há muito mais tempo. E para sair desse relatório gerencial, chamar a atenção para muitos investidores que resolveram vender fundo imobiliário para comprar títulos indexados ao IPCA. E este gráfico ele mostra nitidamente que o GARI 11, que é esse daqui de cima, ele performa muito acima do dividend yield dos fundos de tijolos e ele performa bem acima dos títulos indexados ao IPCA, que é o título de referência 2035. Então, eu não entendo como é que você vende cotas de fundo imobiliário, paga imposto de renda de 20%, você vai comprar IPCA para ganhar menos e quando você for vender esse título IPCA, você vai ter que pagar um imposto de renda de novo. Então, eu não entendo como é que os investidores venderam fundos imobiliários para comprar títulos indexados ao IPCA. Até hoje, eu não entendo, certo? Para finalizar nossa apresentação de hoje, indo aqui, né, para ver como é que o fundo ele está se comportando no dia de hoje e como nós podemos observar, lá no início do ano ele estava na casa de R$ 8,65, certo? Desde então, né, ele vem aí numa rota de crescimento, como nós podemos observar aqui nesse gráfico, certo? Ele vem aí nitidamente numa rota de crescimento, né? Então, se nós pegarmos ali lá no início do ano até o atual momento, ele bateu no teto, caiu e provavelmente ele vai subir, né? Então é isso que a gente espera, né? Ele foi subindo, bateu aqui, né? Bateu bem aqui em cima. Aqui provavelmente o teto que ele bateu aqui foi R$ 9,15. Ele desceu aqui para a casa de R$ 9,06 e nós temos a expectativa dele passar aqui da casa de 9,20, porque ele vem conseguindo entregar aí um excelente dividendo e hoje no segmento de fundo de tijolos ele é o que mais paga, certo? Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Você que não é seguidor ainda do canal, segue o nosso canal. Todos os dias nós trazemos as principais notícias sobre os fundos imobiliários. Hoje nós trouxemos notícias sobre o GARI 11, considerado os melhores fundos. Nós trouxemos as principais notícias do seu relatório gerencial, super saudável, né? Vacância financeira zero, vacância física zero, subiu o seu patrimônio, subiu a sua liquidez para quase 5 vezes, a sua cotação vem subindo, embora a taxa Selic esteja alta, a sua cotação vem subindo, o que coloca o GARI 11 aí como um dos melhores fundos imobiliários do segmento de tijolo atualmente, certo? Então, obrigado, valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.